Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Irmãos, nós estamos comemorando 19 anos. E eu contei uma pequena parte da história desses 19 anos na sexta-feira à noite. Então, se você não ouviu, você tem a oportunidade. Nós falamos um pouco desses 19 anos. 19 anos onde nós também aprendemos muitas coisas. E uma delas foi investir diretamente na família e principalmente nos casais. E eu gostaria que você comigo assistisse mais uma vez uma oportunidade que Deus está dando para você investir no seu casamento. Irmãos, é muito importante isso. Mas é muito importante. Nós vamos ter essa oportunidade de podermos estarmos participando, juntamente com o pastor Wilson, né, e a pastora Dalira, desse momento tão gracioso. Nós podermos ver a graça de Deus sobre o que os casais precisam fazer. Então, eu gostaria muito que você assistisse com atenção. Pode soltar, tá certo? Esse é um momento maravilhoso. Você pode aplaudir ao Senhor de todo o seu coração. E esse vai ser o nosso hotel desse ano, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que será uma bênção. E a igreja, irmãos, estará se organizando. Com isso também, devido daqui a 2 semanas, a maioria dos casais vão estar lá. Nós vamos fazer a Santa Ceia semana que vem, domingo. Vamos trazer para domingo que vem, porque senão nós sempre fazemos no segundo, mas como o congresso vai ser feito, nós vamos trazer a Santa Ceia para a semana que vem. Irmãos, invista no seu casamento. Nesses últimos dias, o ataque de Satanás tem sido terrível. Eu sei que por nós não conhecermos as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus, nós falhamos na ignorância. Muitos cristãos estão totalmente tranquilos, como se nada tivesse acontecendo, e dizendo o seguinte, que todo mundo tem a liberdade de fazer o que quer. Você sabia que na Bíblia também está escrito isso?
que todo mundo fazia o que queria. Agora você sabe qual foi o resultado? Você já parou para pensar, falando: Senhor, hoje diz o seguinte, que todo mundo pode fazer o que quer. A Bíblia diz em Juízes, e diz várias vezes no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Leia o livro de Juízes, você vai falar: meu Deus, é só destruição, morte. Porque não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem dava na sua cabeça. Queridos, e a Bíblia diz que só houve mortes. Quando você lê, principalmente esses últimos capítulos, você vai ver que até entre a própria nação de Israel, entre as 12 tribos, teve uma guerra terrível, que uma das tribos precisou ser quase toda eliminada, destruída. Só ficou quase 500 homens. E era uma tribo de milhares, porque cada um fazia o que parecia bem ou reto aos seus olhos. A Bíblia diz que Deus dá um conselho para mim e para você. Ele dá o direito de você realmente não querer obedecer ao governo do nosso país, de você não obedecer ao professor, de não obedecer ao pastor, de você não obedecer seu pai e sua mãe. Só que a Bíblia diz que tem uma consequência. Por quê? Porque a pessoa que vai para esse caminho, a Bíblia chama ela de tola, de tolice. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 11 que o sábio, Deuteronômio capítulo 11 versículo 26: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a obediência e a rebeldia. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. Queridos, e nós, a igreja, quando nós fomos gerados, nós nascemos, Deus nos deu uma diretriz muito clara. Olha, eu quero que vocês cumpram um propósito que eu tenho com vocês. Primeiro, vocês devem ganhar e ganhar muitas almas. Segundo, vocês devem consolidá-las. Terceiro, discipulá-las. E o grande problema nosso é que nós fugimos daquilo que Deus nos gerou, dos propósitos. Ontem à noite, eu gostaria muito que você observasse a mensagem a respeito desse propósito do discipulado, que foi ensinado em Atos dos Apóstolos. Fomos ali conduzidos a ver que era discipulado, que a igreja formava discípulos mesmo. Mas nessa manhã eu gostaria de focar aqui na consolidação, que é esse segundo passo. O primeiro, nós levamos as pessoas até Cristo, elas aceitam Jesus. Observe bem uma coisa: nós temos visto o Brasil sendo dito que é um país cristão. É um país o quê? Cristão. Agora veja, por favor, analise bem algo que você precisa parar. Como que nós podemos ser um país cristão se os princípios estão sendo renunciados? Por exemplo, quantos irmãos, olhe para mim aqui, quantos cristãos estão se fantasiando de bruxos?
de feiticeiros, pondo máscaras de monstros. Você sabe, presta atenção, no Velho Testamento, Deus deixou bem claro que quem se envolvia com feitiçaria só tinha um destino. Por quê? Porque isso vem das trevas. Eu quero ver, irmão, eu quero ver os demônios que estão por detrás poder se manifestar e se transfigurar para a pessoa e falar para ela: vamos bater um papo. Eu quero ver a pessoa não entrar em desespero. Não entrar em desespero. As pessoas estão brincando com quem não sabe. A Bíblia diz que Jesus é Jesus, não sou eu. Mas eu estou junto com Jesus. Eu estou com Ele. Então eu também falo. Jesus disse assim: olha, para um povo, vocês são filhos do diabo, porque querem satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Pode abrir a sua Bíblia, João 8,44. João 8,44. Vocês querem satisfazer o desejo dele. Ele nunca se firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Eu quero saber, onde você está firmado? Não, isso é um folclore, isso é uma cultura. Espera aí, Jesus disse: ó, por causa dessas tradições, vocês rejeitam os preceitos, as tradições do Senhor. Está em Mateus. Está em Mateus. Rejeita os mandamentos do Senhor. Eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí Deus, como um pai amoroso, Ele diz: filho, escolhe a bênção, escolhe a vida. Olhe para os meus mandamentos. Vem cá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vês, hoje tenho te proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Olha bem, no versículo 19: os céus e a terra o dão por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Como que eu escolho a bênção? Olha o versículo 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Nessa manhã, você precisa entender que, além de aceitar Jesus, além de participar de um culto de domingo, você precisa ir muito mais. Você precisa ser consolidado. Como eu disse, o Brasil é um país que se diz cristão, mas que não tem a consolidação. Pega a maioria daqueles que frequenta a igreja evangélica e estão há 20 anos dentro, e a maioria não sabe João 3,16. E muitos chegam e dizem: pastor, mas não precisa ficar memorizando a Bíblia. Então vai discutir com Jesus. Em João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras. Examina. O que é examinar? É minuciosamente você estudá-la. Pedro diz: se alguém chega para você e diz: por que você é um cristão? Por que você é um evangélico? Ah, porque Deus é amor. Porque meu pai e minha mãe
Me criaram dentro da igreja. Isso é resposta de quem nunca nasceu de novo, de quem não conhece Jesus. De quem, irmãos, nós não precisamos colocar no paredão e ter um exército com armas apontadas e dizendo: ou você rejeita a Cristo, ou você morre. Não, nós não precisamos disso. Hoje, o diabo está rindo de nós. O diabo está saltando de alegria. Por quê? Porque nem perseguição o diabo não precisou fazer para os crentes se entregarem, para os cristãos se contaminarem. Você se lembra que Jesus disse: não aceitaram a mim, não aceitarão a vós também, porque Jesus foi contra o sistema. Que sistema, pastor? O sistema corrupto. Você tem sido trabalhado e programado para ser ignorante, para não ter conhecimento nenhum da Bíblia. E no consolidar, irmãos, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo para você. Vamos para um crente que vinha só nos cultos de festa, ou seja, uma vez só por semana. Eu vou mostrar para vocês, abre aí a Bíblia em Atos. Eu vou usar ele como um protótipo. Mas ele tinha no coração um grande desejo. Eu não estou dizendo que você que vem na igreja apenas no domingo não ame a Deus, não é isso. Eu estou dizendo que você está correndo um grande risco de perder a sua salvação, de perder a sua saúde espiritual e de você morrer. A Bíblia diz em Atos capítulo 8 que existe um homem aqui que é arrebatado até pelo Espírito Santo e levado de um lugar para o outro, porque naqueles dias ele não tinha um transporte como nós temos hoje, ele não tinha um carro, ele não tinha um avião. Então o Espírito Santo, se agradando tanto dele, diz: não, eu vou te arrebatar daqui, vou te levar a tal lugar. Esse homem se chama Filipe, está em Atos capítulo 8. No versículo 25: e tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias do samaritano anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E a Bíblia diz que ele foi. E no versículo 27, ele vai ter uma visão quando ele chega nesse lugar. Havia um superintendente de todos os tesouros da rainha dos etíopes e também, ou do rei dos etíopes. E ele tinha vindo a Jerusalém para fazer adoração. Observe bem que ele era um mordomo da rainha. E ele vem a Jerusalém para trazer a adoração. Irmãos, mas a Bíblia vai deixar bem claro que ele vem para participar de um culto de festa. E regressava a se assentar no seu carro e lia o profeta Isaías. Ele lia o profeta Isaías. Muitos de nós, principalmente o pastor, tem cobrado você: quantas vezes você já leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, até o Espírito Santo começar a te entregar as revelações da palavra de Deus. E aqui é outra coisa: para entender a Bíblia tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo, senão não entende. Ele vinha e adorava o Senhor todo ano. Era um hábito, era um costume, era uma tradição. E aí o Espírito Santo, no versículo 29, disse a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Irmão, interessante, né? Eu fico assim: uau! Como o Espírito Santo falava naquela época, como ele conduzia os verdadeiros convertidos. 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e dizendo: entende tu o que lê? E aqui que eu quero dizer para você, Filipe tem uma resposta que é a maioria que nós ouvimos hoje.
Como poderei entender se alguém não me ensinar? Ele nem sabia que existia o Espírito Santo que podia ensinar ele. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era esse, como todos nós sabemos, que Jesus foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí ele olha para Filipe e diz, ele está dizendo de quem? O profeta está falando dele mesmo ou de um outro? E aí, meu irmão, Filipe chegou e disse, vem cá, eu quero te dizer que aqui estava a profecia a respeito de Jesus. Versículo 35. Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura e lhe anunciou Jesus. Ele anuncia Jesus Cristo. Ei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus chegava para uma pessoa que vivia na prostituição. Essa prostituta ou prostituto vinha até ele e lhe pedia perdão. Ele dizia, vai, não peques mais. Jesus é o próprio Filho de Deus, meus irmãos, e quem está em Cristo é uma nova criatura, deixa a vida de pecado e vive agora somente para Deus. Ele não condenava aqueles que estavam no pecado, mas lhes dava uma oportunidade de sair para uma nova vida em Cristo, porque ele dizia, eu não vos preciso condenar, existe aquele que vos condena. Eu quero anunciar para você que esse mesmo Jesus está aqui nesta manhã, pedindo para nós darmos um passo a mais na nossa fé, para que nós venhamos a ser livres da condenação futura. E não é Deus quem nos condena, são as nossas próprias obras. Vamos separar as coisas. Você está achando, e eu, que nós valemos alguma coisa? Absolutamente nada. Por isso eu e você dependemos totalmente do amor de Deus. Jesus não veio para condenar, ele veio dar oportunidade para que eu e você saiamos dessa situação que nós nos encontramos. E esse eunuco, ao ouvir a mensagem da salvação, olhou e disse assim, então quer dizer que eu preciso me arrepender dos meus pecados? Sim. Que eu preciso aceitar Jesus como Senhor? Sim. E que eu preciso me batizar como testemunho de que verdadeiramente eu estou morrendo para esse mundo e nascendo para Cristo? Sim. Irmão, ele vem da onde? Ele está vindo da onde? Não de Etiópia, ele está voltando para a Etiópia, mas ele está vindo de Jerusalém, do judaísmo, de uma das religiões mais ferrenhas e que não havia produzido a salvação. Mas agora ele é ganho e vai ser consolidado. Começa-se a consolidação na vida desse homem através do batismo. E ele diz, tem águas ali, o que me impede de ser batizado? E aqui eu quero perguntar uma coisa para vocês. Nós não batizamos criança, por quê? Porque logicamente, irmão, eles estão numa viagem e ele é superintendente da rainha. Ele tinha vários galões de água, não poderia simplesmente chegar e derramar ali umas gotinhas? Sim ou não? Use a cabeça comigo. Sim ou não? Ele ia beber água durante a viagem, e havia ali os reservatórios, mas eles precisaram de águas e numa quantidade grande para que os dois descessem do carro e entrassem dentro das águas e se batizassem. Por isso que o teu batismo de criança não valeu absolutamente nada para Deus. Por quê? Porque primeiro precisa se crer e depois se batir. Por que você não pega essa criança aí? Você está entendendo? Por exemplo, pega o Heitor aí que tem uns 3 aninhos e pouco e tenta falar para ele ficar quieto, sentado. Você vai ver o que ele vai olhar para você e vai rir na sua cara. Não dá. Ele não consegue entender. Você está entendendo? O quanto que ele precisar ficar quieto. E ele não pode.
criança. E eu estou aqui envolvendo esse assunto só para mostrar para você. Agora, para se batizar, irmãos, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. E para crer que Jesus é o Filho de Deus, aí você tem que crer que Ele veio em carne, que Ele já existia. E aí você pergunta para a maioria dos cristãos: aonde estava Jesus quando a terra foi criada, quando tudo foi criado, quando o homem foi criado? Então nós precisamos consolidar a nossa vida de fé. E a igreja, aqui, eu estou falando aqui, ela tem essa missão. Por isso que você precisa, você que se converteu, você que aceitou Jesus, você que está aí se entregando para Jesus hoje também, você precisa saber o seguinte: eu vou me batizar, e aí depois eu preciso ir para a consolidação. Pastor, o que envolve a consolidação? Vai para Hebreus, capítulo 6. Versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que ele está dizendo aqui, pastor? Ele está dizendo o seguinte: que, irmãos, que você e eu precisamos crescer para chegar à maturidade de um homem espiritual em Cristo Jesus. Agora, ele está dizendo o seguinte: que há rudimentos que precisam estar estabelecidos na vida, na sua vida, urgentemente. Esses rudimentos são os ensinamentos das doutrinas de Cristo. Seja um cristão. E para ser cristão, primeiro, você tem que dominar o fundamento do arrependimento. O fundamento do arrependimento. Agora veja bem, hoje as pessoas estão destruindo o fundamento do arrependimento. Por quê? Porque onde não há pecado, não há necessidade de arrependimento. Não é que nós podemos fazer tudo, que não há um rei que impôs limites, que se pode fazer tudo. Então arranca o fundamento do arrependimento. E aí eu e você estamos dizendo que Jesus foi, presta atenção, com todo respeito, Senhor, foi um trouxa ao morrer na cruz. Porque se não há necessidade de arrependimento, Ele morreu em vão. Você está vendo como muitas vezes eu posso estar sendo conduzido por ventos de doutrinas, eu posso estar trabalhando ao lado do Satanás mesmo, abandonando ao meu Pai Celestial e me pegando ao Pai das trevas. Primeiro, todos nós precisamos aprender o que é arrependimento. E arrependimento não é essa malandragem que te ensinaram, de que você vem e pede perdão e daqui a pouco está de novo. Arrependimento é criar vergonha na cara e nunca mais fazer o que fez de errado. E você, para saber do seguinte, aqui que está, que a igreja precisa fazer um filtro de não batizar as pessoas assim à torta à direita, não. Porque como nós estamos num país cheio de sincretismo religioso, o que é isso? Misturado tudo. É cristão, você está entendendo, com os das trevas, é tudo bagunçado. Pode beber que não é pecado, pode fumar, pode se drogar, pode se prostituir, pode casar e descasar, pode dançar, pode ouvir música mundana, pode tudo. E a gente vai batizando, vai batizando, vai batizando, vai batizando, e não tem arrependimento. Salmo capítulo 1. Eu não posso me deter no caminho dos pecadores, nem me assentar na roda dos escarnecedores. Irmão, eu preciso me libertar dos conselhos dos ímpios, das obras dos pecadores. Mas porque o Senhor se tornou perfeito? Não.
Eu ainda sou um pecador que luta contra o pecado, mas não cedo, porque aquele que está em Cristo não peca. Chega na tua casa, vai cortar a cebolinha lá e vê se você quer cortar o dedo, rapaz. É a mesma coisa o pecado. Agora, onde não há pecado, não há arrependimento. Então, se nós podemos tudo, já estamos arrancando o alicerce. E é por isso que a casa já caiu, nem vai cair. Primeiro, porque, presta atenção aqui que eu vou te falar. Você quer ver o primeiro sinal de que Deus está a quilômetros de distância de você, o Espírito Santo? É que pecado já não é mais pecado. Você faz tranquilamente. Você já viu aquele filho que é solteiro, mas que mora junto com a mulher? E ainda mora na casa dos pais? Os dois entram, tranquilamente vão para o quarto, tem relacionamento sexual, dormem junto, posa lá, levanta, vai para a geladeira, abre a geladeira, e não é pecado. Fornicação deixou de ser? E aí eu quero dizer para você, crente, você vai junto com eles para o inferno. Eu preciso pregar a verdade, eu sei que é dolorido, mas eu gostaria muito de fazer aqui umas mensagens, sabe, que só vai para a glória, vão só para o mistério. Tá certo? Quem gosta do manto, recebeu o manto. Quem gosta, você está entendendo, daquele momento calmo com Deus assim, sabe? Mas Jesus também deu um discurso duro e todo mundo foi embora. Ele olhou para os dois e falou: vocês também podem ir, pode ir, não tem problema não. Nós não queremos isso não, viu? Nós queremos que você fique e que você se converta e que você ainda traga uma multidão junto. A gente tem que falar a verdade. A gente tem que ser sincero, irmãos. Eu quero que nós cresçamos, mas que nós cresçamos dentro, sabe do quê? Das doutrinas. Porque, olha, o fundamento do arrependimento de obras mortas. Segundo, ele diz: tem uma doutrina, fé em Deus. Se a sua fé está em Deus, irmão, você não quer saber do que o mundo lá fala. Você não quer saber o que as universidades falam. Você não quer saber o que a psicologia fala. Você quer saber do seguinte: Deus disse, está dito, e eu não vou trocar o que Deus falou para mim. Eu não vou fazer como Acabe. Não vou contratar aí 850 profetas para me agradar e falar para mim, satisfazer a minha obra, das minhas carnes, dos meus desejos, dos meus prazeres. Não, eu não vou contratar ninguém. Eu vou ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu vou ouvir a voz do meu Pai Celestial. Eu vou ouvir a voz do céu e vou servir ao Senhor, porque o reino de Deus está dominando sobre a minha vida, sobre minha casa, e eu e a minha família servimos ao Senhor. Gostem ou não gostem, vão servir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu nasci para isso, da fé em Deus. Vamos lá? No 2, doutrina dos batismos. Pastor, mas tem mais do que o batismo das águas? Tem. Depois nós vamos tratar desse assunto. Tem vários batismos. Tem um que tem que ser o primeiro aqui. Eu vou dar um nome para ele aqui. Talvez você nunca ouviu. Você ficar no batismo do arrependimento. Estou me arrependendo, Senhor, todos os dias, e não praticando mais. Mas você se sentindo, irmão, com o sentimento que houve em Cristo Jesus, que está lá em Filipenses 2, 5, um sentimento que te domina, de você não ser digno de ser chamado filho de Deus. Um sentimento de cuidado para não pecar contra Deus, de servir a Deus. Aí vem uma outra doutrina que eu e você precisamos. Agora sim, agora que o negócio vai ficar bom. Aqui diz da imposição das mãos. Irmão, você prestou atenção? Por favor, eu não gosto nem de tocar nesse assunto, porque senão as pessoas pensam: nossa, o pastor, ele está preocupado das pessoas ir em outra denominação, em outros lugares, participar do culto. Eu não gosto de falar isso, por quê? Porque tem pessoas que confundem uma coisa. E eu trabalho muito no meu coração, para mim não ter nenhum problema, você está entendendo, de inveja de outros lugares ou outras denominações que estão indo bem. A gente cuida do nosso coração. Agora o problema é o seguinte: quem está impondo a mão sobre você? Ô pastor, mas eu não deixo, só de você estar lá e eles levantar a mão e estão impondo sobre você. Imposição de mão. Você não sabe quem é, você não come com eles, você não senta.
Só para você ter uma ideia, o ano retrasado, um pastor de uma das maiores denominações do mundo, de uma igreja de milhares, ele era conselheiro de casais. Você sabe o que esse pastor fez? Ele tinha por volta de quase 40 anos, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Ele se enforcou, ele se matou, se suicidou. Ei, o que ele estava transmitindo? O que ele estava passando para as pessoas? Você tem que sentar junto, tem que comer, rapaz. Você tem que saber quem é. Ser eloquente e falar bem, irmãos, não quer dizer absolutamente nada. Aliás, os homens mais usados por Deus era rústico. Ele chegava e olhava para você, e você via até ele, porque ele era um homem de Deus. Ele olhava para você e te chamava assim: raça de cobra, de serpente, se converte. E eles não iam embora chorando, não. Se batizavam e seguiam o caminho. Não tinha nada de palavras bonitas, persuasivas, não. Então, imposição das mãos, tome cuidado. Eu dou um conselho. Eu te dou um conselho. Está aqui minha esposa. Está aqui os nossos filhos. Converse com eles. Nós temos procurado ser o mesmo que nós somos aqui agora, nesse momento, ser em casa. E ser em todos os momentos. É uma dificuldade, é uma luta, é uma vigilância constante. Você orou um pouquinho aqui comigo por meia dúzia de pessoas. Eu acredito que teve gente falando: nossa, mas quando é que o pastor vai parar a oração, que eu estou já cansado? E orando por meia dúzia. Tome cuidado com essa questão de imposição de mãos. Você tem que dominar esse assunto e você saber: meu Deus, tem um perigo tremendo de pessoas imporem as mãos sobre mim, ou eu querer pôr a mão sobre alguém. Vamos lá? Ressurreição dos mortos. Temos que dominar esse assunto. E é na consolidação que nós temos que tratar deles. De consolidar na fé. E aí o último, e do juízo eterno. Tem gente que está brincando com o juízo eterno, achando que não vai dar nada, não. Mas eu quero terminar nessa parte do juízo eterno. Te mostrar um negócio. Há muitos anos atrás, presta atenção, eu era um novo pastor, não sabia absolutamente nada, ainda também não sei, estou tentando aprender. Mas eu quero mostrar um negócio para vocês. Tá certo? Vem cá, Taila. Vem cá. Você vai fazer o papel da dona Clotilde hoje, vem cá. É rapidinho, tira o óculos. Sobe primeiro, tira o óculos. Isso. Agora, dá uma deitadinha aí. Cadê o pastor William? Vem cá. Ele vai fazer um papel agora, irmão. Mas por favor, o sangue de Jesus. Fala assim: o sangue de Jesus está sobre ele, Senhor. É somente um papel. Presta atenção. Aí, agora o Rafael vai fazer um outro papel. O Rafael, vai lá naquele canto, fica lá. Agora diga: em nome de Jesus. Esse é o papel real mesmo da vida do Rafael. Fica lá. Vem cá. Irmãos, alguns anos atrás, isso faz só alguns, viu? Como eu falei, eu era novinho. E eu fui enviado como missionário, como evangelista. Cheguei numa cidade, eu não conhecia nenhum cachorro, pelo menos. Só para você ter uma base de ideia, não conhecia ninguém, nada. E me colocaram lá, graças a Deus. E ali nós começamos a preparar o trabalho. E fomos e começamos o trabalho. Dentro disso, com menos de 30 dias, a cidade toda ficou sabendo do trabalho. Da igreja que tinha sido começada ali. E no meio dessa turma toda veio a dona Clotilde. A dona Clotilde era uma senhora. E que, durante anos e anos, ela não conseguia dormir de noite. Por quê? Porque, irmãos, todos os dias ela deitava e aí tinha um ser que ia lá e começava a perturbar ela.
E aí, ele ficava a madrugada inteira atormentando ela. E aí, irmãos, isso ficava a noite inteira. E isso foi na segunda-feira e ela acordava totalmente, como você acha? Totalmente nervosa, cansada e não dormia. Mas aí, vinha a terça-feira, o que você acha que acontecia? Ela deitava e quem chegava? Na terça-feira ela não dormiu, vem para a quarta. Na quarta-feira, o que você acha que acontecia? Vai dormir não, acorda. Vai descansar não, acorda. Acorda. Irmãos, presta atenção. Foi uma semana, duas, alguns anos. Esse sofrimento. Até que nós, presta atenção, eu não sabia quase nada, como eu disse. Mas eu sabia alguma coisa, que Jesus libertava. Que Jesus fazia o quê? E que Jesus mandou nós irmos expulsar os. Um dia, a igreja está lá, a igreja chegou. E aí ela foi convidada por alguém. E ela veio até a igreja. E aconteceu algo. Quando ela entrou dentro da igreja, ouviu a palavra, recebeu a oração. E nós tínhamos por hábito orar todos os dias por libertação e por cura. Naquele dia nós oramos. E ela foi liberta, irmãos, mas liberta mesmo. Só que nós vimos ali com os nossos olhos ela ser liberta. Mas nós não sabíamos nada. E presta atenção, ela sai da igreja, da reunião, e vai toda alegre para casa. Chegou lá, ela pega, deita, e ela não sabia, nem nós, que quando ela foi ali libertada, nós oramos, aconteceu algo. Ela foi para casa, só que a oração, o nosso clamor gerou algo. A palavra que ela recebeu levou com ela também uma graça muito grande, porque a palavra que nós pregávamos e orávamos era o próprio Senhor Jesus. Quando ela vai para casa, tá certo? A palavra foi junto com ela. Naquela noite aconteceu algo. Quando aquela força maligna foi tentar novamente ir lá, o que aconteceu? A palavra é grande. Age, rapaz. Você entendeu o que aconteceu? E o negócio aqui é peso pesado. O que aconteceu? A palavra não permitiu. Só que teve um problema. A palavra permaneceu aqui. Por quê? Porque Jesus disse que aquele espírito, no segundo dia, ele recebeu uma ordem, que era para ir lá e acordar ela. E o que aconteceu? Nada. Terceiro dia, absolutamente
Nada. Quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Aí, passado essa semana que eu falei, era aproximadamente 5 horas da manhã, a campainha toca. E ela dormindo, com sono, ela levantou. E, irmão, ela estava tão gostoso, e era tão de manhã, que ela nem trocou de roupa. Ela se jogou um sobretudo e abriu a porta. E quando ela abriu a porta, não era aquele demônio que vinha para perturbá-la. Era uma pessoa física que chegou para ela e disse assim: o que está acontecendo? E ela disse: não sei, não está acontecendo nada. Não, está acontecendo assim: faz uma semana que você não me responde. Ela disse: como assim? Faz uma semana que você não me responde. Durante esses últimos anos todos os dias você me responde. Aí ela falou: ah, então é você que não deixava eu dormir. Aquele homem que se apaixonou por ela e queria casar com ela e ela não aceitou, fazia ali uns trabalhos e mandava os demônios ir perturbá-la. E durante anos aquela mulher não dormiu. Ele disse: se ela não é minha, ela não é de ninguém. E se ela não quer ver comigo, ela não vai viver também. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se Jesus é o Filho de Deus, e Ele nos libertou, aplauda a Ele, glorifica a Ele, e exalte a Ele. Só para mim colocar o bolo da cereja. Você se lembra de Jesus no deserto? Quem foi lá? O próprio diabo, para tentá-lo. Quando o pastor trouxe esse ensinamento nessa manhã, é para trazer para você que você está diante de uma guerra. E essa guerra não se vence com calmantes. Não existia calmante que fazia aquela mulher dormir. E eu tenho sido testemunha de quantas pessoas que dizem: tomei calmante, pastor, e não adianta, porque está numa guerra espiritual. E quando Deus falou assim: olha, eu coloco diante de você a bênção, eu estou colocando Jesus Cristo que é a porta, eu estou colocando Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer nesta manhã verdadeiramente tomar uma decisão de uma mudança de vida, e mesmo que você, como eu disse, está tantos anos na igreja, mas você não foi consolidado, a igreja tem essa missão nesta manhã, de pegar você e te consolidar, de te ensinar esses ensinamentos. Por isso nós estamos trabalhando com aquilo que nós chamamos de discipulado. E você precisa aprender. Eu preciso aprender. Se você pode, se coloque de pé nesta manhã. Por favor. Antes de você orar, abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Versículo 12. Porque devendo já ser mestres, Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitai de leite e não de sólido alimento. Deus tem um sonho com você, de você crescer, de você ser um mestre na palavra do Senhor, um mestre que glorifica o nome dele, uma pessoa que viva a palavra. Meu irmão, Jesus está te chamando. Ele sonhou com você, Ele sonhou comigo. Esse é o grande momento.
Faça um propósito nesta manhã: Senhor, eu vou dominar esses assuntos, eu vou crescer na graça, eu não vou me deixar ser levado mais, meu Deus, por qualquer desejo da minha carne. É uma luta, meu irmão, e eu vejo essa luta nesta manhã. Os demônios querem nos paralisar, os demônios querem nos impedir de crescer, de desenvolver uma vida de fé de verdade. Lute nessa hora, e se você pode, você mesmo ordene agora, como eu estou ordenando, que em nome de Jesus toda a força espiritual dos demônios vão saindo, toda a hóstia da maldade vão saindo, porque nós recebemos uma cura, nós recebemos uma libertação, e nós temos a unção. Em nome de Jesus, meu irmão, vai expulsando os demônios, vai expulsando as forças malignas, vai ordenando que vai saindo, vai saindo, vai saindo em nome de Jesus. Senhor, nesse momento toca, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que chegou aqui totalmente, Senhor, meu Deus, enferma. Se tentaram matar os teus sonhos, é para tentar matar, sufocando tentar destruí-la, o teu coração. Seja curado, se seja lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Senhor, o lugar meu e dela não é se dentro da tentaram cova. O lugar dele e dela matar não é os dentro, teus Senhor, desse sonhos, sentimento, e nem dentro, Senhor, dessa prisão. o Senhor, teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Sonhos de Deus jamais vão morrer.